Revelado, a incrível verdade oculta que transformou a história de uma mãe abandonada. Maria, uma mãe solteira de 30 anos, vive em um subúrbio humilde de São Paulo, onde os olhares críticos a seguem a cada passo que dá. Todos os dias, ela se levanta cedo, com o coração apertado, lembrando-se do abandono de seu companheiro. Ao acordar, seu primeiro pensamento é sempre Ana, sua pequena de 5 anos que traz cor à sua vida. Mas a pressão financeira, o peso do julgamento e a insegurança a cercam como sombras. Enquanto arruma as prateleiras da loja de roupas onde trabalha, um álbum antigo de recortes vai parar em suas mãos. Os dedos trêmulos de Maria abrem a capa e uma onda de nostalgia a atravessa. As páginas amareladas revelam uma mulher forte, sua mãe. Ela descobre que sua mãe havia sido admirada na comunidade, envolvida em um projeto de inclusão social que ajudava famílias em dificuldades como a dela. Esse lampejo de esperança reacende uma chama dentro de Maria. O que impediu sua mãe de continuar essa obra? O que havia acontecido para que o projeto fosse desmantelado? Maria sempre se sentirá sozinha, mas agora havia um legado para resgatar. Enquanto ela mergulha na investigação, descobre que o projeto fora derrubado por um escândalo, alimentado por pessoas invejosas em busca de derrubar o que era bom. O ódio alheio tinha vencido, mas Maria estava determinada a reverter isso. Com coragem, ela recebe uma proposta de emprego em uma empresa que poderia alavancar sua vida. Mas, e Ana? A ideia de estar longe da filha a faz estremecer. No fundo, Maria sabia que as mães brasileiras viviam essa batalha diária e, mesmo assim, o dilema a atormentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o tempo passa e, impulsionada pela determinação de resgatar o legado de sua mãe, Maria decide organizar uma feira comunitária para relançar o projeto de inclusão que tanto acreditava. Com nervos à flor da pele, ela vai de porta em porta, tentando convencer os vizinhos a apoiarem a ideia. Mas a reação é cruel. Sussurros de desprezo coreografam a atmosfera ao seu redor. Uma mãe solteira? O que ela pensa que está fazendo? Maria ouve as vozes, mas não desiste. Ela quer unir a comunidade, mostrar a todos que é possível transformar a dor em esperança. A pressão das críticas se intensifica, e os rumores cresceram. No entanto, em uma noite silenciosa, ela acorda em lágrimas. Tão falsa parecia a força que mantinha até então. Talvez eu não consiga, pensa Maria, o medo de fracasso acolhendo seu espírito. Mas então, um envelope anônimo aparece sob a porta, trazendo novas revelações sobre o escândalo que destruiu o legado de sua mãe. Maria agora sabe que a verdade sobre a vida de sua mãe estava em suas mãos. E é nesse ponto que ela se vê em uma encruzilhada: lutar ou desistir. Será que ela tem coragem suficiente para transformar o desprezo em respeito e finalmente resgatar sua história? Maria segurou o envelope como se fosse uma relíquia preciosa. Seu coração batia acelerado, e a angústia que dominava nos últimos dias parecia dissipar um pouco, dando espaço para a curiosidade e a esperança. Com mãos trêmulas, ela puxou a aba e retirou o papel amarelado de dentro. As palavras, escritas à mão, dançavam à sua frente. A verdade será revelada, e a justiça será feita. Era um lembrete de que a luta dela ainda não estava perdida. As letras pareciam sussurrar promessas de redenção. Maria já não conseguia mais conter a emoção. Se a história de sua mãe precisava ser reescrita, então ela começaria ali, naquele instante. Naquela noite, Maria decidiu que era hora de agir. Ela não poderia deixar a memória de sua mãe se enfraquecer nas sombras do passado. Pegou um caderno e começou a anotar tudo o que sabia sobre o projeto de inclusão, anotações sobre as pessoas envolvidas e os boatos que escutara. O que foi que destruiu o sonho da sua mãe? Ela precisava de respostas. Na manhã seguinte, foi até o parque onde o projeto havia sido inaugurado. O sol brilhava intensamente, e as sombras que antes a perseguiam pareciam dissipar-se com a luz. Caminhando pelo espaço que um dia foi vibrante, ela imaginou as crianças brincando, as mães se unindo em busca de novas oportunidades. O parque agora estava triste e vazio. Vamos fazer isso de novo, pensou Maria, com uma determinação feroz. A comunidade precisa de um novo começo. Ela pegou um lápis e começou a rabiscar um plano
uma nova feira comunitária, mas desta vez com um novo giro. Nada de se esconder das críticas. Ao contrário, elas usaria como força motriz. Convidaria seus vizinhos para participar, para mostrar que todos compartilham das mesmas lutas e esperanças. Os dias seguintes foram uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Maria conversou com os poucos vizinhos que ainda a apoiavam. Conversas pontuadas de incentivo e olhares solidários começaram a surgir, e isso acendeu fogo em seu coração. Para sua surpresa, alguns vizinhos revelaram que lembravam do projeto da mãe dela e que eram gratos por terem sido parte dele. Mas nem todos eram receptivos. Aqueles que ainda se deixavam levar pela maledicência miravam-na com desdém. Maria escutou os sussurros, mas não deixou que os afetassem. Não posso desistir agora. Minha mãe precisa de mim e essa comunidade também, ela repetia como um mantra. Enquanto organizava os detalhes da feira, Maria fez questão de envolver as crianças. Elas ajudaram a criar cartazes coloridos, cada um refletindo a esperança e a felicidade. A energia delas, tão pura e contagiante, fazia Maria acreditar que a transformação era possível. Mas em meio a toda euforia, havia uma realidade que não parecia ir embora: o medo do fracasso. Na calada da noite, quando os olhos se fechavam e o silêncio tomava conta, Maria se via questionando sua capacidade de realizar tudo o que prometia, e até mesmo se seria capaz de desenterrar o legado da mãe. E se tudo isso não der certo? E se for só mais um sonho desfeito? Pensava, o coração apertado. Em uma tarde, enquanto tomava um café no balcão da loja, um homem de expressão severa a abordou. Ele deixou claro que não via valor na proposta de Maria e que a comunidade já havia se esquecido do antigo projeto. Aquelas palavras foram como facadas. Mas antes que o desânimo a tomasse por completo, subitamente uma ideia a atacou. E se eu convidasse esse homem para participar da feira? E se ele visse o que podemos fazer juntos? Maria sorriu ao perceber que aquele homem poderia se tornar um aliado, e não um inimigo. O que ela não esperava, entretanto, era o que seria revelado durante a feira. O dia da feira finalmente chegou, e o coração de Maria pulsava intensamente. A vibração no ar era inegável. Ao amanhecer, o parque, que antes parecia vazio e esquecido, agora radiava uma nova energia. Barracas coloridas exibiam produtos locais e artesanatos, e as risadas das crianças repletas de entusiasmo preenchiam o espaço. Maria se posicionou no centro do parque, observando como tudo tomava forma. O aroma do pão fresco e das frutas maduras misturava-se ao perfume das flores que ela e as crianças haviam plantado dias antes. À sua volta, vizinhos conversavam animadamente, e alguns até a parabenizavam pela coragem de ressuscitar uma ideia tão importante. Os relógios marcavam meio-dia quando, finalmente, o homem de expressão severa chegou. Ele a observou à distância, como um lobo à espreita. Maria sentiu um frio na barriga, mas também uma centelha de esperança. Se ele decidiu vir, talvez haja uma chance de convencê-lo, pensou. Aproximou-se dele, respirou fundo e disse: Seu Roberto, estou tão feliz por você estar aqui. Quero que veja como podemos mudar a nossa comunidade juntos. A sua contribuição é fundamental. Ele a encarou, sem esboçar reação, mas Maria não deixou que isso a intimidasse. Deu um passo à frente e explicou com paixão a visão da feira, como cada barraca representava não apenas vendas, mas também uma maneira de se reconectar, de restaurar laços. Ele parecia ouvir, mas as feições ainda não davam sinais de que sua perspectiva havia mudado. Enquanto falava, uma aglomeração começou a se formar em torno delas. Maria percebeu que as crianças tinham atraído atenção com suas apresentações de danças folclóricas. Os sorrisos se espalhavam e, por um momento, a alegria era palpável. Era uma festa repleta de vigor, e o clima acolhedor começou a derreter a rigidez de Roberto. Ela sorriu, ciente do poder que aquelas crianças tinham. Quando uma menininha se aproximou de Roberto, segurando uma flor feita de papel, o homem hesitou. A criança o olhou com olhos brilhantes, e ao estender a flor, ele relaxou os ombros. Maria sentiu que, naquele instante, ele percebia o que a feira poderia significar. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Ao redor de um pequeno palco, um grupo de jovens começou a contar histórias. Entre essas histórias, uma especialmente capturou a atenção de todos. Uma das crianças estava compartilhando recordações de sua mãe, uma mulher importante na comunidade que lutou pela inclusão. Maria se lembrou de que ela havia se envolvido no antigo projeto e que, por causa disso, a voz dela sempre ecoaria no lugar. As palavras da criança tocaram o coração de todos, e o ambiente se transformou. Espontaneamente, os vizinhos começaram a compartilhar suas próprias histórias, relembrando momentos marcantes do projeto de Maria. Lembranças que há muito estavam adormecidas começaram a despertar.
As expressões de gratidão e nostalgia foram sinceras e emocionantes. Enquanto isso, Maria olhou para Roberto. Seu rosto estava mais suave, quase contemplativo. Parecia que a barreira que ele erguera estava ruindo. Qualquer dúvida que ele tinha em relação à feira estava se dissipando. Mas, no meio desta reviravolta emocional, ela sentiu uma nova onda de tensão. Roberto se aproximou dela, e suas palavras tremiam com um peso que Maria não esperava. Há algo mais que você precisa saber, ele começou, olhando ao redor antes de fixar o olhar em Maria. Algo que está diretamente ligado à sua mãe e ao projeto. A declaração pairou no ar como um mistério prestes a ser revelado, e Maria quase prendeu a respiração, o coração disparando com a possibilidade do que poderia vir a seguir. O que ele tinha a dizer poderia mudar toda a sua luta, mas também poderia trazer à tona segredos que ela nunca quis saber. Desesperadamente, ela sussurrou: "O que você sabe, Roberto?" Roberto respirou fundo, seus olhos escaneando o parque enquanto a música e as risadas se misturavam ao fundo. Ele parecia hesitante, como se as palavras que estava prestes a dizer o carregassem a um passado que ele preferiria esquecer. Maria sentiu o coração acelerar. A pressão do momento era palpável, e a esperança que antes brilhava em seu peito agora se entrelaçava com uma crescente ansiedade. "Maria, sua mãe." Começou ele, a voz trêmula. "Ela não apenas sonhou com esse projeto, ela também enfrentou dificuldades que você não imagina. Algo que a levou a tomar decisões que mudaram nossas vidas para sempre." As crianças rodeando-os, a atmosfera leve e festiva, pareciam ainda mais distantes. Maria estava centrada, absorvendo cada palavra. "Decisões? Que tipo de decisões?" indagou, a curiosidade se misturando com o temor. O que ele poderia estar insinuando? Roberto finalmente encarou, e a expressão em seu rosto era um emaranhado de emoções. Houve um episódio, um evento que muitos escolheram esquecer. Sua mãe. Ela fez algo para proteger a comunidade, mas isso teve um custo. Custou-lhe mais do que você pode imaginar. Maria sentiu um frio na espinha. "O que quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela?" As palavras saíram de sua boca quase como um grito, engrossadas pela mistura de amor e dor. Ele hesitou, os pensamentos parecendo vagar para longe. "Ela se opôs a um grande empresário que queria explorar nosso espaço, colocar um shopping aqui no parque. Mas não só isso. Ela também estava lutando contra algo mais profundo. Algo que envolvia membros da comunidade, segredos que estavam enterrados com o tempo." As vozes ao redor começaram a silenciar enquanto todos, intrigados pela crescente tensão, prestavam atenção ao que estava sendo revelado. Maria não conseguia desviar o olhar, mesmo quando seu coração parecia querer escapar do peito. Era como se as peças de um quebra-cabeça que ela não sabia que precisava conhecer se juntassem lentamente. "Meu Deus, Roberto", ela disse, assustada. "Minha mãe sempre falou sobre proteger este lugar, mas nunca mencionou essas coisas. Por que você nunca me contou antes?" "Porque eram histórias dolorosas, Maria. Eu não queria que você carregasse esse peso. Mas agora, vendo você aqui, lutando pela comunidade como ela fez, eu percebo que você tem direito à verdade. Você merece saber a força que ela sempre teve." Uma onda de emoções tomou conta de Maria. A imagem da mãe, com seu sorriso determinado e firmeza indomável, encheu sua mente. O fardo que ela pareceu carregar por tantos anos agora começava a ser elucidado, mas isso apenas trouxe mais questões à tona. "Tenha coragem", pensou ela. "Isso é o que você buscou." "Qual é a verdade, Roberto? O que mais está escondido?" O questionamento escapuliu, repleto de urgência. Neste momento, a multidão ao redor estava absolutamente quieta, como se o tempo tivesse congelado em antecipação. Raios de luz filtravam-se entre as árvores, e o cheiro do pão quente agora parecia distante. Roberto olhou diretamente nos olhos de Maria, e sua expressão se solidificou. "Há um diário, Maria. Um diário que sua mãe deixou. Nele estão todas as respostas. Mas não vai ser fácil. A história dela é entrelaçada a gente que ainda está aqui, e nem todos querem que isso venha à tona." Maria sentiu uma mistura de determinação e medo, ciente de que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, não apenas a sua relação com o passado, mas o futuro da comunidade. "Você vai me ajudar a encontrar esse diário?" perguntou, já sentindo que muitos laços se formavam e se quebravam ao seu redor. A resposta de Roberto poderia definir o caminho a seguir. "Eu vou. Mas antes, você precisa estar preparada para o que encontrará, porque a verdade, Maria, é mais poderosa do que você imagina." Com essas palavras, a tensão no ar se intensificou,
prometendo mudanças drásticas à medida que Maria se preparava para mergulhar na complexidade do legado de sua mãe, um legado que poderia tanto unir quanto dividir a comunidade. E agora, eu preciso saber, ela murmurou, cheia de expectativa. Qual é o próximo passo? Maria sentiu o coração pulsar forte dentro do peito enquanto aguardava a resposta de Roberto. Os rostos ao redor, antes alegres e divertidos, agora pareciam gravitar em torno deles, como se o mundo inteiro estivesse preso naquele momento. Antes de tudo, precisamos nos encontrar em um lugar seguro, Roberto continuou, com os olhos sempre fixos nos dela. Esse diário não é apenas um objeto, é uma parte do que sua mãe era. E algumas pessoas ainda se importam demais com ele, ou melhor, com os segredos que ele contém. Precisamos agir com cautela. Maria respirou fundo e acenou lentamente. Com um misto de excitação e apreensão, ela perguntou, onde ficamos, então? Lembra da antiga biblioteca, aquela que sua mãe tanto adorava? Acredito que lá seja o lugar mais apropriado. Podemos nos encontrar lá amanhã, à tarde. Vou trazer uma cópia da chave que eu ainda tenho guardada, Roberto disse, já se movendo para se afastar, mas não sem hesitar um instante. Maria, tenha cuidado. Se você realmente quiser saber da verdade, precisa estar pronta para tudo que pode vir à tona. Eu estou pronta, Maria respondeu, tentando deixar transparecer a firmeza que desejava sentir. Ele sorriu, mas a preocupação ainda deixava marcas em seu rosto. A verdade pode doer. Enquanto Roberto se afastava, Maria sentiu que uma nova etapa da sua vida estava prestes a começar. Não era só a busca pelo diário, era sobre entender quem era sua mãe de verdade, as lutas que enfrentou e o que a levou a tomar decisões tão drásticas. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Os pensamentos giravam em torno de bravura, dor e, principalmente, da pergunta que a atormentava. O que poderia estar escrito naquele diário? Quais segredos poderiam ter sido guardados por tanto tempo? Ao amanhecer, a luz filtrava-se pela janela, e um ar de determinação tomou conta de seu corpo. Maria levantou-se decidida a descobrir tudo. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Com um olhar atento ao seu reflexo no espelho, murmurou para si mesma, eu vou fazer isso. Por você, mãe. Quando o sol começou a se mover em direção ao alto, Maria saiu de casa. O caminho até a biblioteca parecia mais longo do que o habitual. As lembranças da infância, de momentos passados entre livros e histórias, invadiram sua mente. O cheiro de papel velho sempre a acalmava. Agora, sentia que aquele mesmo cheiro poderia trazer revelações. Ao chegar, percebeu que a biblioteca ainda tinha o mesmo aspecto de quando era criança, mas agora as sombras pareciam mais profundas, como se guardassem segredos antigos. Maria foi até a porta e, ao abrir, um frio percorreu sua espinha. Dentro, a luz suave iluminava as mesas e as prateleiras empoeiradas. A atmosfera era tranquila, mas Maria podia sentir um peso no ar, como se as paredes fossem guardiãs de verdades há muito enterradas. Roberto? Você já chegou? Ela chamou, a voz ecoando levemente pelo espaço vazio. Um leve movimento a fez-se virar. Roberto estava ali, com um semblante preocupado, segurando um pequeno caderno envelhecido nas mãos. Estou aqui. Pronta para isso? Ela olhou para o diário e sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Pronta, respondeu, a voz firme desta vez. Ainda assim, em seu coração, uma questão ressoava. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia não apenas mudar a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Roberto se aproximou, abrindo o diário com cuidado. As páginas amarrotadas pareciam prontas para revelar segredos esquecidos. Vamos começar, ele disse, e as palavras ecoaram como um chamado, um convite para um novo destino. Mas enquanto Maria preparava-se para ler, uma sombra atravessou a janela. Alguém estava observando de fora, e esse alguém não parecia amigável. Roberto, Maria sussurrou, o medo começando a crescer novamente. Nós não estamos sozinhos. O coração de Maria parecia querer saltar pela boca. A sombra lá fora era como um aviso, um presságio de que a verdade que tanto buscavam poderia ser mais sombria do que imaginavam. Ela olhou rapidamente para Roberto, cuja expressão havia mudado. O semblante tranquilo que tinha antes agora estava tingido de preocupação. Precisamos sair daqui. Agora, Roberto disse, a urgência na voz quase palpável. Maria sentiu, mas sua mente estava a 1000 por hora. Quem poderia estar observando? Seria alguém que sabia do diário? Não havia como ficar tranquila sabendo que estavam sendo vigiados. Ela se lembrou das palavras de Roberto sobre agir com cautela, e a ideia de sair apressadamente deixou ainda mais nervosa.
Mas e quanto ao diário? O que fazemos? A voz de Maria tremia levemente enquanto ela olhava para o caderno quase mágico que prometia revelar segredos sobre sua mãe. Roberto olhou para o diário e, com um gesto rápido, o fechou. Precisamos de um lugar mais seguro para isso. Vamos para a casa do meu avô. Ele sempre me disse que a biblioteca é cheia de olhos e ouvidos. Maria engoliu em seco e, embora quisesse muito saber o que estava por ali, sabia que não tinha opção. Ele se move de forma discreta pelo corredor empoeirado, escutando cada pequeno barulho. O céu lá fora parecia mais escuro, como se as nuvens estivessem carregadas não apenas de chuva, mas de mistérios. Quando estavam prestes a sair pela porta da frente, um som de passos firmes se aproximou. Rápido! Roberto puxou Maria para uma porta lateral. A ansiedade tomou conta. As paredes pareciam encurtar, e a respiração dela ficou entrecortada. Não era apenas o medo do desconhecido, mas aquele instinto primal de sobrevivência, um chamado ancestral que empurrava para proteger não só a si, mas também as memórias de sua mãe. Finalmente, o barulho se afastou, e eles conseguiram sair sem serem percebidos. O frescor do ar do lado de fora era um alívio momentâneo, mas a adrenalina ainda pulsava nas veias de Maria. O que foi isso? Ela perguntou, tentando controlar a voz. Não faço ideia, mas vamos ficar atentos. Precisamos saber quem está atrás do diário, Roberto respondeu, enquanto começavam a correr em direção à casa do avô. O caminho até a casa parecia uma maratona. Para cada passo que davam, cada batida do coração de Maria aumentava a expectativa. O que ela encontraria ali? Quais segredos seriam revelados e quais impactos isso teria em sua vida e na memória de sua mãe? Quando chegaram à casa do avô, Roberto puxou Maria para um lado e a fitou nos olhos. Acho que é hora de você saber de algumas coisas que ele me contou sobre sua mãe. Maria sentiu um frio na barriga. Não era a primeira vez que escutava sobre sua mãe, mas sempre pensou que conhecia a história. O que poderia ser tão importante a ponto de Roberto lembrar? Ela não era só uma mãe comum. Muitos a temiam, e outros a admiravam por suas escolhas. O diário pode conter verdades sobre a vida dela que você nunca pensou que poderia existir, ele declarou, a voz grave. Maria segurou a respiração. O que você quer dizer com isso? Sua mente estava uma balança equilibrando esperança e medo. Mas antes que Roberto pudesse responder, uma nova sombra apareceu, desta vez vinda do lado oposto. Um homem alto, com uma expressão implacável, bloqueou a entrada. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, voz profunda como um trovão, fazendo o estômago de Maria revirar. Quem é você? Roberto fez um passo à frente, pronto para proteger Maria. Ela queria gritar, mas tudo que conseguiu foi encarar. Os segredos estavam cada vez mais próximos. O que aquele homem sabia? E o que mais seria revelado a partir da verdade que estava prestes a ser descoberta? O homem na porta era imponente, e seu olhar penetrante parecia ver através de cada disfarce. Maria sentiu que cada batida do seu coração ressoava por todo o jardim da casa do avô, como se o tempo estivesse paralisado. Roberto avançou, mas sua voz foi firme. Não estamos aqui para incomodar ninguém. Só queremos entender. O homem riu, um som hasteado que ressoou no ar carregado. Entender? Ah, vocês pensam que podem entender uma história que se passa nas sombras? Ele cruzou os braços, e seu olhar parecia dançar entre Roberto e Maria. Sua mãe fez escolhas perigosas, e quem se aproxima dela carrega o peso disso. Maria se arrepiou, o medo tomando conta dela. Que escolhas? O que você sabe sobre a minha mãe? A curiosidade e o temor se entrelaçaram, formando um nó em seu peito. Ela se envolveu em coisas que muitos prefeririam esquecer. O diário que vocês carregam é apenas a ponta do iceberg. E a verdade, a verdade pode não ser a que você está esperando. Ele fez uma pausa, observando a reação de Maria, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou Miguel, um guardião das histórias que poucos conhecem. Você não está pronta para o que vai descobrir, ele disse, inclinando-se na direção dela, como se estivesse sussurrando um segredo mortal. Mas nós precisamos saber, Roberto interrompeu, inseguro, mas determinado. Maria merece saber quem foi sua mãe de verdade. Miguel encarou Roberto, a tensão entre eles carregada. Ele sabia que também poderia ser um alvo se o que dissera era verdade. Se você insistir, não posso parar. Mas não se enganem, a revelação é uma faca de 2 gumes. Uma vez que cruzarem essa porta, não há como voltar. Maria se sentia como se estivesse no limite de um abismo. O que você quer dizer com isso? O que pode acontecer? Histórias têm poder, Miguel disse, a seriedade de sua voz cortando o ar.
Algumas podem libertar, enquanto outras podem aprisionar. Você poderá descobrir verdades, mas também pode despertar forças que acredita ter deixado para trás. A vida da sua mãe é um campo minado. Maria engoliu em seco, absorvendo cada palavra. Ela sabia que ali, em vez de um simples relato sobre o passado, estava prestes a desencadear algo muito maior. Eu não tenho medo. A resposta dela saiu mais firme do que esperava. Eu preciso saber a verdade sobre ela, custe o que custar. Miguel observou a determinação nos olhos de Maria e, por um momento, hesitou. Então sigam-me. Mas lembrem-se, a curiosidade pode levar à descoberta, ou ao desespero. Ele se virou, gesticulando para que seguissem. O caminho levava para a parte de trás da casa, onde um pequeno anexo se escondia atrás de árvores densas. O clima ficava cada vez mais pesado, como se a própria casa guardasse segredos que lutavam para serem libertados. Assim que entraram no anexo, um cheiro de livros antigos e umidade os envolveu. As paredes estavam cheias de estantes que pareciam carregadas de histórias não contadas. Maria sentia seu coração acelerar, não apenas pela adrenalina da situação, mas pela expectativa. O que ela encontraria naquela biblioteca? Seriam segredos que libertariam, ou informações que amarrariam em um destino sombrio? Miguel se virou e apontou para uma estante específica. Estão lá. Mas estejam preparados. A verdade, após revelada, pode mudar tudo. Maria se aproximou, quase hipnotizada pela promessa do que estava escondido. Ao tocar na lombada de um livro, ela sentiu um arrepio. Isso era mais do que curiosidade. Era conexão com a mãe, com o passado que ela tanto queria entender. Mas, mal sabia ela, havia olhos que os observavam da porta, e a verdade estava prestes a ser mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. O ar pesado do anexo pressionava Maria enquanto seus dedos deslizavam pela lombada do livro. A poeira dançava a luz fraca que entrava pelas janelas sujas, e cada partícula parecia viver um segredo aguardando para ser revelado. Ela trocou um olhar nervoso com Roberto, que, apesar da determinação visível, segurava a respiração, como se temesse a resposta que estava por vir. Você tem certeza disso? Roberto perguntou, a voz baixa, quase receosa. Maria respirou fundo, seu coração martelando. Não vou voltar atrás. Eu preciso disso. Ela se endireitou, a bravura crescendo dentro dela. Era isso que a mãe queria, que ela soubesse. Com um movimento firme, Maria puxou o livro da estante. O título estava quase legível, coberto por camadas de sujeira e provavelmente anos de descaso. As palavras a chamavam, e a sensação de estar desvendando algo grandioso a envolvia. Essa é a história dela, disse Miguel, aproximando-se. Sua expressão era misteriosa, mas as sombras em seu olhar sugeriam que ele conhecia mais do que deixava transparecer. A história que não foi contada. Maria, ainda com o livro em mãos, olhou fixamente para Miguel. E por que ninguém me contou? Por que tudo isso foi escondido? Porque a verdade tem suas consequências. Para você, para sua mãe, para todos que se envolvem. Ele hesitou. Às vezes é melhor deixar as histórias enterradas. Ignorando o aviso, Maria abriu o livro. Um olhar cúmplice se formou entre ela e Roberto, um entendimento silencioso de que sua busca havia iniciado, e nenhuma advertência faria com que regredissem. As páginas estavam amareladas e algumas notas manuscritas estavam espalhadas pelo texto. Foram essas anotações que realmente capturaram a atenção de Maria. As palavras, escritas em uma caligrafia que parecia familiar, a transportaram a um tempo distante, quando sua mãe era jovem, e o mundo parecia cheio de promessas. Ela começou a ler, e a história desdobrava-se diante dela. Encontros secretos, decisões arriscadas e alianças com pessoas que deveriam estar afastadas. Com cada linha, o coração de Maria pulsava mais rápido, e os sussurros de um passado turbulento ecoavam em sua mente. Ela estava envolvida em algo muito maior, não era apenas uma mãe comum, disse mãe, e Maria percebeu que cada palavra carregava um peso imenso. Ela não fez apenas escolhas, ela fez sacrifícios. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Tudo o que ela imaginara sobre a mãe tinha sido apenas uma fração da verdade. A mente dela corria, tentando encaixar os pedaços. Mas antes que pudesse refletir mais, um rangido ecoou na porta. Miguel se virou abruptamente, seu semblante tenso. Temos que sair. Agora. Mas Maria, hipnotizada pela descoberta, não conseguia se mover. Não. Espera, preciso saber mais. A preocupação se intensificou em Roberto. Maria, não podemos arriscar. O que quer que esteja lá fora, pode não estar feliz em ser lembrado.
Miguel acenou rapidamente para a estante oposta. Vocês não entendem. O que está vindo é real, e pode ser bastante perigoso. Precisamos proteger o que vocês acabaram de descobrir. Nesse momento, um som familiar e inquietante encontrou seus ouvidos. Era o barulho de passos firmes, arrastando-se em direção ao anexo. Maria sentiu que o sangue gelava em suas veias. O que quer que fosse, não estava ali apenas para ouvir suas revelações. Estava ali para reaver seu legado. A coragem que encontrara momentos antes começou a vacilar, e com ela, a verdade que jamais deveria ter sido desenterrada. O futuro agora dependia do que aconteceria a seguir, e Maria se deu conta de que podia ter tomado a decisão errada. O que ela descobriria naquele anexo poderia mudar não apenas sua história, mas a de todos ao seu redor. Enquanto a porta se abria lentamente, uma pergunta cortante pairou no ar. Estariam prontos para enfrentar as consequências do que tinham escolhido descobrir? Maria sentiu seu corpo se encolher ao ouvir o ranger da porta, como se o próprio espaço a aprisionasse entre tantos mistérios. O que estava por trás daquela porta escura? Sua mente girava em torno das possibilidades, mas a vontade de saber era mais forte que o medo que a dominava. Roberto, ao seu lado, estava rígido, os músculos tensionados em um impulso de proteção, mas seu olhar se mantinha fixo no rosto de Miguel. E se ele estiver certo, murmurou o amigo, a dúvida escorrendo de seus lábios. Não podemos ignorar o que está à nossa frente, mas também não podemos ser imprudentes. Dá para ver que o medo deixou você paralisado, Roberto. Maria disparou, sua voz ganhando firmeza. Não vamos parar agora. A verdade é o que precisamos, mesmo que doa. Miguel, quase invisível em sua apreensão, balançou a cabeça, um gesto que parecia mais resignação do que aprovação. A verdade pode machucar, mas também pode libertar. É um preço que você deve estar disposta a pagar. Ela respirou fundo e, com os braços trêmulos, avançou em direção à porta, fazendo-a render. Ao abrir, um turbilhão de emoções se misturou a uma brisa fria que invadiu o espaço. O anexo que conhecera se transformará em um cenário de sombras, onde a história pulsava nas paredes, cada rachadura guardando um segredo. Que encontrou do lado de fora fez seu coração disparar. Uma pessoa estava parada ali, com um olhar profundo e triste. Ela não esperava encontrar ninguém. Era uma mulher, com um semblante familiar que imediatamente a fez parar. Maria apertou o livro contra o peito, seu coração disparado, tentando processar. Aquela mulher era uma versão mais velha de sua mãe. Mãe! A palavra escapuliu dos lábios de Maria, como um sussurro tremido e cheio de incredulidade. A mulher a olhou nos olhos, um misto de surpresa e tristeza nas feições. Maria! Eu esperava que você não descobrisse. Suas palavras, simples, carregavam uma carga imensa. Miguel se afastou, já ciente do que estava prestes a ocorrer. Roberto ficou congelado, a cena diante dele se desenrolando em um ritmo que parecia levar toda sua coragem embora. O tempo parou. Você? O que está fazendo aqui? Por que me deixou? Por que tudo isso foi escondido? A jovem questionava, sua voz tremendo entre incrédula e desesperada. Eu não tive escolha. Havia coisas que não poderia contar. Coisas que poderiam te colocar em perigo. A mulher respondeu. Cada palavra era carregada de dor, como se cada sílaba fosse um fio de seu próprio desgosto. Maria não sabia se deveria acreditar. Sua cabeça girava, o desejo de entender e a necessidade de se defender colidindo dentro dela como tempestades. Poderia ter me contado, poderíamos ter enfrentado isso juntas. Eu não queria que você tivesse que carregar esse fardo, a mulher disse, quase implorando. Mas agora é tarde demais. Um silêncio pesado se instalou, cortado apenas pelo som da respiração ofegante de Maria. A sensação de traição começou a lhe invadir, mas, ao mesmo tempo, uma força estranha a impulsionava a continuar. Eu não posso fugir. Preciso saber a verdade. Precisamos enfrentar juntos o que está escondido neste livro, disse ela, decidida. Eu não vou deixar você partir novamente sem entender. Maria, a mulher, hesitou, um relance de dor cruzando seu olhar. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. E talvez eu esteja mais perto de você do que você imagina. Roberto, agora mais presente do que nunca, olhou para Miguel. O que mais eles não sabiam? O que mais estava escondido daquela história que, aparentemente, nunca deveria ser contada? As palavras da mulher pairavam no ar, uma promessa e uma maldição. Maria sentiu o queixo estremece e o coração saltar. O que estava por vir poderia quebrar ou unir suas vidas para sempre. E naquele instante, ela teve certeza de uma coisa: não havia volta. Ela precisava descobrir tudo.
A realidade pode ser dolorosa, mas não posso me esconder mais, Maria concluiu, o olhar firme no rosto da mulher. O que essa verdade revelaria sobre ela, a história de sua mãe? E o legado que estava prestes a enfrentar? As respostas aguardavam, mas não sem consequências. Maria sentia a tensão no ar, como se todos ao seu redor retivessem a respiração. O semblante da mulher à sua frente, uma versão mais velha e ao mesmo tempo tão familiar, despertava emoções conflitantes. Aquela mulher não era apenas sua mãe, era um pedaço de sua essência que havia sido perdido e que agora, de alguma forma, estava retornando. Mãe, como você pode estar aqui? Por que não veio antes? A voz de Maria escapuliu, entre lágrimas de raiva e incredulidade. O desejo ardente de se reunir mais uma vez com a mulher que sempre sonhou confrontava o acúmulo de dor que sentirá ao longo dos anos. Eu temi pelo seu futuro, a mulher revelou, cada palavra saindo como um sussurro doloroso. As decisões que tomei foram para te proteger, mesmo que isso significasse ficar longe. Você não fizer ideia do que enfrentei. A frustração de Maria bailava ao lado da profunda tristeza. Ela vaiou cada palavra, mas uma parte dela desejava entender, ansiosa para descobrir o que estivera escondido por tanto tempo. Se você realmente queria me proteger, por que não me contou a verdade? Por que me deixou? A mulher hesitou, parecendo perder-se em suas lembranças. Porque eu me envolvi em algo maior do que eu podia controlar, e você era tão pequena. Era mais fácil fugir do que enfrentar as sombras. Mas agora, a verdade está prestes a ser revelada. Com isso, Maria olhou o livro que havia carregado como um fardo, pronto para expor segredos, ilusões e verdades. E com os olhos da mãe fixos nos seus, ela sabia que o que estava prestes a desvendar não era apenas sobre o passado, mas sobre sua própria identidade. Eu não tenho medo, disse Maria, decidida. A verdade me libertará, e quero que você esteja comigo nessa jornada. Vamos enfrentar isso juntas. As lágrimas brilharam nos olhos da mulher quando ela respondeu: Você sempre teve uma coragem incrível, Maria. Eu deveria ter confiado em você e nas suas forças. Agora, mais do que nunca, precisamos desvendar essa verdade. Miguel e Roberto, ao fundo, observaram a cena, adivinhando que aquele reencontro poderia ser a chave para quebrar o ciclo de dor e segredos que envolvera a família de Maria. Se vocês estão prontas, então vamos descobrir o que esse diário tem a nos oferecer, Miguel disse. Atenção nas palavras sublinhada pela urgência da situação. A mulher avançou, pegando o livro que estava nas mãos de Maria e abrindo uma das páginas. À medida que suas mãos tremiam, ela começou a ler passagens que se revelavam como um eco de um passado repleto de revelações. As linhas abordavam suas interações com pessoas influentes, os compromissos ilegais que desafiaram os limites do certo e do errado. Minha vida nunca foi simples, filha. Eu lutei contra um gigante que queria transformar nossas esperanças em cinzas, dizia a passagem. Mas o que estava em jogo não era apenas nosso parque, era nossa dignidade, nossa identidade. As palavras no livro eram como um cordão emocional entre passado e presente. Ninguém disse que conhecer a verdade seria fácil. Emoções ferviam, desafiantes e profundas. Mas, ao se unirem na leitura, Maria sentia que uma nova chama começava a arder entre elas, como o renascer de um vínculo que jamais deveria ter sido quebrado. Você estava lutando para proteger essa comunidade, para preservar a memória de pessoas que se foram, como as homenagens que algumas crianças trouxeram na feira, comentou Roberto, permitindo que um novo entendimento permeasse. Você não estava sozinha. As respostas estavam sendo formadas nas páginas, mas não sem um custo. Um leve tremor de ansiedade percorreu o corpo de Maria quando um pensamento escuro a assaltou. E se houver pessoas que queiram impedir que isso venha à tona? Aqueles que ameaçaram sua vida? A verdade tem um preço, disse Miguel, com cautela. E não será fácil desenterrá-la sem que alguém se machuque no processo. Maria olhou de volta para a mãe, que estava agora tão próximo e distante ao mesmo tempo. Decidida, ela segurou a mão da mulher e exclamou: Estamos juntas nessa. Se precisamos enfrentar as consequências, que assim seja. Não posso correr do que sou. E você também não deve. Assim que essas palavras saíram, um som de vidro quebrando ecoou no ar, estilhaçando o silêncio. O coração de Maria se acelerou. Os segredos que guardavam poderiam não permanecer enterrados por muito tempo. Juntas, elas encararam a porta por onde poderiam ser interrompidas a qualquer momento. O passado estava ameaçando vazar para o presente. Vão embora! Gritou a mãe, a voz repleta de determinação. Com um olhar decidido, ela se virou para a filha e Roberto. Se alguém se aproxima, precisamos sair antes que tudo termine.
Vamos nos movimentar. As emoções fervilhando e elas vislumbrando pela primeira vez um futuro juntas não era algo que se deixaria escapar. Pegaram o diário e, com uma união, formaram uma barreira. Não apenas contra os passados, mas também contra o que se aproximava. Vamos, precisamos sair agora. Maria ordenou, sentindo um misto de adrenalina e força. As palavras tinham a potência de unir uma comunidade e de reescrever um legado. Uma vez que abriram a porta, a liberdade e a dor estavam prestes a se conectar com o destino. E lembre-se, a mãe sussurrou, a verdade pode libertar, mas também pode machucar. E ao passarem pela porta, Maria soube que estavam prestes a transformar suas vidas para sempre. E assim, pesados como o caminho que decidiram trilhar, seguiram juntas, lado a lado, enfrentando o desconhecido com corações pulsantes de esperança, revelando que toda dor poderia se transformar em força, e que o amor sempre triunfará. Agora, mais do que nunca, Maria se sentia plena. Ela não estava mais apenas enfrentando o passado da mãe, mas também moldando seu futuro. E você, o que faz com sua própria verdade? Não deixe que medos tenham o poder de silenciar sua voz. Enfrente seus desafios e resgate sua história. Incentive outros a fazerem o mesmo. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem seu caminho. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Você precisa fazer parte desta jornada.